mas a gente está aqui com o professor ex-reitor da UNB e jurista José Geraldo, que está nos bastidores, já desmontou aqui o microfone. Tem uma pergunta só para você, Zé Geraldo. O que é pior? O desempenho do Flávio Bolsonaro depois do escândalo do Banco Master ou a seleção brasileira na abertura dessa Copa? Seja muito bem-vindo, professor. Como é que o senhor está? Você que é muito fã de Albert Camus também. Bem, eu acho que, como é um campeonato de 7 jogos, o desempenho ruim pode ser recuperado pela seleção, sobretudo se dispuser, né, uma articulação melhor de ataque, como disse o presidente, chutem, né? E acho que o Bolsonaro não se recupera, né? Embora a política tenha lá suas malícias, né? Mas aparentemente ele está perdendo muita aderência. Ainda é uma candidatura forte enquanto representação da direita, né? Por que da direita, né? Mas acho que nem a direita confia mais, né? Houve uma perda de confiança, né, Zé Geraldo? E uma coisa que eu fico pensando assim, eu nunca esqueço, foi o teu viral, né? Mas aquela tua fala para Carol de Tone, e o problema não é com a Carol de Tone. Todos eles são meio que eles captaram, acho que talvez um sentimento do eleitorado, né? Eu falo dessa extrema direita, né? Com a ascensão do Jair Bolsonaro, eles captaram um sentimento do eleitorado. Mas eles não sabem exatamente o que fazer com isso, né? Tanto que ficaram 4 anos na presidência, fizeram um desastre na pandemia e estão desorientados até agora, né? Qual que é a tua leitura? A minha leitura é esta, de que a política pressupõe um mínimo de representação do mais universal, do solidário, do colegial. Os católicos dizem de sinodalidade, quer dizer, e fica claro nessa incidência virótica de bolsonarismo que ali é um ocasional, é uma espécie de erupção de tumor. E, portanto, o eleitorado lê que não há o universal, não há o projeto de sociedade, há uma articulação de um grupo que se forma com a intenção de usurpar e extrair. Por isso que se caracteriza mesmo como uma família, uma familícia, uma espécie de articulação para tirar proveito das circunstâncias. É tirar dinheiro de investimento em filme, é rachadinha, é uma ação que eu penso, mesmo aqueles que por motivação mais moral, por exemplo, os religiosos, aqueles que têm uma motivação mais ideológica, os anticomunistas, né? Acabam percebendo que ali não há expressão de um projeto que vá além do interesse. E uma das condições de erosão que eles estão sofrendo é que o seu entorno, a sua entourage, está se dando conta disso, né? Essa infiltração de seus membros nos colégios eleitorais, das próprias forças que formam aliança entre eles, não é isso? Nas bases eleitorais dos seus aliados, corroendo essas bases para buscar, né, como um vírus, né, que é oportunista, né, a condição eleitoral para se manter como uma espécie de agente, de despachante da ganância. São os despachantes da ganância e uma coisa também, né, professor? E aí eu te faço uma pergunta mais da questão jurídica dessa discussão, né? Até então, o começo de 2026,
o escândalo do Banco Master estava sendo atirado no colo do governo Lula, né? Até a Veja, essa delação parcial aí, dizendo que tem envolvimento do PT da Bahia, estava governo. Me aparece um áudio do seu Flávio pedindo 131 milhões para o Daniel Vorcaro. De uma certa forma, eles abraçaram a bomba, né? Assim, e... Midiaticamente e politicamente até, né? E com a mentira tentando, num primeiro momento, encobrir o fato, né? Mas como tudo hoje é rastreável, né? E é rastreável pela boa comunicação, pela boa mídia, não é a mídia corporativa, é essa mídia de investigação, né? Que procura seguir, né? Sobretudo o fluxo do dinheiro, e tudo isso é rastreável, né? E aí fica claro como também é aquilo que acontece quando você desmonta uma quadrilha, né? No exato instante em que eles querem dividir o botim, né? Aí eles começam a tirar uns contra os outros, né? Então, por exemplo, além do rastreio, do discurso que não se sustenta, das evidências que vão surgindo, agora os fiapos de delação, né? Porque nem o Ministério Público, nem a Polícia Federal, nem o Judiciário estão aceitando os termos prestidigitadores da pretensa delação, querem uma delação consistente, algo que não seja próprio da investigação que está em curso. E aí começa a aparecer, né, qual é o quinhão de cada um nessa história. Por exemplo, por último, está aparecendo também um aliado de peso, porque está na infraestrutura da política, que é a presidência do Senado, né, que aparentemente também estaria na base desse processo, né? Eu acho que isso é um fator de deterioração da opção Bolsonaro. Mas não me parece que ainda possamos ter assim uma certeza de que há um desmantelamento dessa articulação, nem mesmo dos próprios bolsonaros, né? Incluindo aí a madrasta, né? Porque, sem dúvida, há desgaste político, né? E a questão Vorcaro, Banco Master, agudizou isso, né? Mas eles vão trabalhar bastante, não para tirar do colo, mas para jogar no esquecimento, botar outra coisa no lugar, construir uma outra narrativa, dividir para poder dizer que é todo mundo igual. É o caso da tentativa de lançar para o PT da Bahia, né? Mas, evidentemente, que as pesquisas estão indicando, nesse momento, uma mobilização que mostra, de um lado, perda de aderência do Flávio, de outro, ganho de participação do presidente Lula, né? Mas, mesmo assim, mesmo pelo lado ruim, o Flávio continua sendo o centro da discussão. Quer dizer, ele não sai do holofote, né? Não sai. E essas coisas se diluem num extrato de opinião que não se dá conta do que de fato está acontecendo, mas só da repercussão do que acontece, né? E aí até tem a ilusão de que o nosso homem está na mídia, o nosso homem está sendo mencionado, né? Então, e não se esqueçam, né, que esse suporte da direita ainda tem cacife para construir uma ação. Por exemplo, a questão do Banco Master, para mim, é mais importante se ela se revelar como isso é um mecanismo que está sendo produzido para desvio de recursos, né? E não deve ser só ele, devem ser outros bancos, e não só de agentes do sistema financeiro, mas também do sistema capitalista confessional, né? Isso tem bancos que são para também capitalizar recurso das coletas das igrejas, né? Dos dízimos, né?
E essas pessoas estão já sendo apontadas também como indiciáveis, né? Elas estão nervosas, estão querendo encontrar um outro foco de atuação, mas há lastro na direita, por exemplo, o resultado das eleições no Peru, na Colômbia, o que se anuncia, né, já teve um primeiro turno. No Peru, aparentemente, ressalvando as urnas que ainda estão impugnadas, a Keiko e o projeto neoliberal e a estratégia norte-americana prevalecem aqui e lá, né? Quer dizer, há uma interferência desses agentes, né? E quando terminar a guerra do Irã, parece que está perto de terminar, o interesse norte-americano vai se concentrar aqui no seu território, no seu quintal, não é isso? Já está, sim, né? Como eles dizem, né? O Marco Rubio está doido para fazer isso. Exatamente, né? Vai Cuba, vem aqui o Peru e a Colômbia e chega ao Brasil, né? Sim. E aí uma coisa que eu te pergunto, professor, a Neuza Amans pergunta para você detalhar um pouco mais. E a respeito do Alcolumbre, qual que é a resposta do professor? O presidente do Senado fica na berlinda com as notícias recentes, né? Ele já saiu para desmentir, né? Vai depender da intensidade da investigação e da consistência da delação, se ela se confirmar. Às vezes você joga um balão de ensaio para acomodar a carga na carroceria do caminhão, né? Mas é recado, né? A gente tem dois tipos de recado, os vazamentos e os apitos de chamar cachorro, né? Apitos de cachorro, não, totalmente. E uma coisa que eu tenho para te perguntar, professor, para o Correio Brasiliense você falou no final do ano passado, quando o ministro Edson Fachin veio com a proposta de um código de ética no Supremo, quando o Supremo era o maior foco, você disse que era uma boa proposta que fortaleceria a corte. Com tudo que aconteceu, você continua mantendo essa opinião? Sim, e aparentemente ela avançou, o ministro está criando vários grupos de trabalho de muita qualidade para discutir diferentes questões que formam a agenda da gestão dele, né? Ele tem uma gestão mais estratégica, que é criar uma modalidade de uma jurisdição interamericana, juízes interamericanos, né? Para combinar a articulação sistêmica do direito contemporâneo, do direito internacional dos direitos humanos, né? Ele está trabalhando nessa direção. Ele está trabalhando na direção de fortalecer o Conselho Nacional de Justiça com os subgrupos que trabalham temas candentes, como as soluções mediadas de conflitos, sobretudo conflitos agrários. Os grupos estão atuando nesse sentido. E agora ele formou também um grupo para constituir este marco ético, né? Eu, naquele artigo, defendi no sentido de que, a rigor, estas questões estão, vamos dizer assim, enunciadas nas leis orgânicas, na Constituição, na própria capacidade de autogoverno do Supremo. Mas ética nunca é demais, não é isso? Nunca é demais. E as zonas cinzentas, né? Tanto na política, que Gramsci dizia, né, é onde os monstros vão navegar, né, quando há aquele sombrio nas transições, mudanças de conjuntura, de percepção de mundo, né, que eu chamava de crise, né, quer dizer, o velho morrendo e o novo nascendo, ninguém sabe quem é que vai ser o determinante ainda, né, e ali ele vai dizer os monstros vão... o sombrio, é nesse sombrio que os monstros vão aparecer. Também nos contextos de transição. Então, nunca é demais. As estruturas têm, os meios de comunicação têm seus códigos de ética, né? O governo federal tem a sua comissão de ética pública. Não é demais ter para poder discutir questões sombreadas, né, que às vezes são até não ilegais, mas não são convenientes. Morais.
morais, né? Não são. O São Paulo, posso dizer, nem tudo que é lícito me é conveniente, não é isso? Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!